Muito bem, agora vamos ao ponto número 6. E o ponto número 6, regrinha número 6, traz o quê? Os acentos diferenciais. Então, ponto número 6, acentos diferenciais. O que ocorre aqui? Bom, eram 10 casos tradicionais de acentos diferenciais obrigatórios. Na nova regra, obrigatórios ficaram 4 casos. Eles inventaram também o acento diferencial facultativo, que depois eu vou comentar. Mas acentos diferenciais obrigatórios hoje são 4 casos. Então eu vou colocar aqui, ó, letra A, nós temos o por, diferencial de por. Letra B, nós temos o pode, diferencial de pode, pode. Depois, letra C, nós temos o diferencial entre a pessoa ele e a pessoa eles do verbo ter e qualquer derivado de ter, por exemplo, reter. Poderia ser reter, manter, conter, entreter. E Dinamarca, nós temos também diferencial na pessoa ele e na pessoa eles do verbo vir e derivados de vir, por exemplo, provir. Então, aqui estão os casos de acentos diferenciais que permaneceram obrigatórios. Então, olha aqui, ó. Eu coloco acento no por quando for verbo, para que eu possa diferenciar do por preposição. Então, eu coloco o acento diferencial no por verbo para diferenciar da preposição por. Agora, uma coisa muito importante, qualquer verbo derivado de por, opor, repor, compor, recompor, dispor, não terá acento diferencial, é somente o por. Eu coloco o diferencial no pode quando for passado, para que eu possa diferenciar do pode, que é presente. Então, ele pôde passar é diferente de ele pode passar. Depois eu tenho aqui, ó, ele tem, eles têm, forma derivada, ele retém e eles retêm. O que ocorre aqui, ó? Nós temos o diferencial na pessoa eles, na forma primitiva, eles têm. Então, ele tem, que é singular, não recebe acento, eles têm, pessoal, que é plural, recebe acento diferencial. Isso aqui não é monossílabo. Monossílabo é quando termina em A e O. E na forma derivada, nós temos o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo não é diferencial. O acento agudo é como se fosse uma oxítona terminada em, como armazém, ninguém, alguém, tá? Então, refém, né? Então, é uma oxítona terminada em. Depois, olha aqui, ó. Ele, agora é o verbo vir, que a lógica do verbo vir é a mesma lógica do verbo ter. Então, verbo vir, ele vem, eles vêm. Forma derivada, ele provém e eles provêm. Então, ele vem e eles vêm. Eu coloco o diferencial no eles. Então, isso aqui cai muito mais na concordância, né? Cai muito mais na concordância. Mas, claro, na acentuação é diferencial. E na forma derivada, o agudo não é diferencial, é porque é uma oxítona terminada em. Daí o circunflexo, que eu posso encarar como diferencial ou como oxítona. Porque não deixa de ser uma oxítona também. Claro que a gente coloca aqui o circunflexo também para diferenciar, certo? Bom, aqui estão os casos dos acentos diferenciais obrigatórios. Agora eu vou colocar uma observação aqui, ó. Observação. Acentos diferenciais facultativos. E vocês vão falar, professor, como assim? Isso. Existem
os acentos diferenciais facultativos. São 3 casos. Letra A. Na língua portuguesa, nós temos o verbo dar. E quando eu conjugo o verbo dar na pessoa nós, há uma coincidência entre o pretérito perfeito do indicativo e o presente do subjuntivo. Como assim? Ó, há uma coincidência entre o pretérito perfeito do indicativo na pessoa nós e o futuro do subjuntivo na pessoa nós. Quando? Quando houver o verbo dar. Ó, verbo dar no passado. Ontem eu dei, ontem tu deste, ontem ele deu, ontem nós demos, ontem vós destes e ontem eles deram, demos. Futuro do subjuntivo, que eu dê, que tu des, que ele dê. Que nós demos, olha, é exatamente igual. Se eu quiser agora, eu posso colocar esse acento diferencial aqui. Eu posso, não eu devo. Ele é um acento diferencial facultativo. Então, eu posso colocar que nós demos o diferencial. Primeiro caso. Segundo caso de acento diferencial facultativo. No português, nós temos forma e nós temos forma. Quando a leitura for forma, a forma, que é substantivo, obrigatoriamente substantivo, eu posso colocar acento diferencial. Para diferenciar do próprio substantivo forma ou do verbo, que aí é a terceira pessoa, aquela faculdade forma, ou a forma da mesa, né? Então, cuidado, pessoal, quando for forma, fechadinho, eu posso colocar o acento diferencial. E a letra C, pessoal, é assim, ó. Na língua portuguesa, nós temos os verbos de primeira conjugação. Então, nós temos os verbos de primeira conjugação. Os verbos de primeira conjugação são aqueles verbos que terminam em ar. Amar, cantar, falar, levantar, enfim. E aqui, novamente, há uma coincidência. Sempre que eu conjugo no presente do indicativo, agora é um pouco diferente, aqui era presente subjuntivo, tá? Aqui do indicativo. E o pretérito perfeito do indicativo, e a coincidência se dá para os verbos regulares na pessoa nós. De novo, professor, a pessoa nós, de novo a pessoa nós. Olha que interessante. Verbo amar, presente. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais e eles amam. Passado, eu amei, diferente de eu amo. Tu amaste, diferente de tu amas, que é presente, né? Ele amou, diferente de ele ama, que é presente. Agora, nota, no passado é ontem nós amamos. A pessoa nós fica exatamente igual. Então agora, se eu quiser, eu posso colocar o acento diferencial no passado. Amamos. Dificilmente alguém fará, mas eu posso. Ó, verbo cantar, presente. Eu canto, tu cantas, ele canta. Passado, eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Tudo diferente. Agora, na pessoa nós, o presente, nós cantamos. Nós cantamos. Passado, nós cantamos. Então, olha aqui, se eu quiser, eu posso colocar o acento diferencial. Tudo bem? Então, aqui são acentos diferenciais facultativos. Acentos diferenciais facultativos.
facultativos. Não é uma obrigação, mas a nova regra trouxe essa possibilidade. Bom, e agora, só para finalizar aqui, ó, eu coloco assim, ó, observações finais. Professor, quais são as observações finais? Número 1. Antigamente, nós tínhamos de acentuar os hiatos o e e. Tínhamos de acentuar o primeiro o ou o primeiro e, tá? Então, nós colocávamos voo com acento no primeiro o, colocávamos enjoo com acento no primeiro o, colocávamos de em com acento no primeiro e colocávamos rever em com acento no primeiro e. O que aconteceu? Acabou esta regra. Agora, quando dobrarmos os hiatos, não há mais acento no primeiro o ou no primeiro e. Então agora é voo sem acento, enjoo sem acento, de em sem acento, rever em sem acento. Então, dobrei, não há mais acento, certo? Mas há muito aluno bom dizendo assim, não existe mais acento circunflexo sobre o E. Pelo amor de Deus, é só quando dobrar. Olha aqui, ó, olha aqui. Um E só, nada mudou, continua havendo acento aqui marcando o plural. Então, não há mais acento quando dobrar, 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 dobrar. Aí eu não posso mais colocar acento, certo? Aí eu não posso mais colocar acento. Bom, e depois, número 2, o trema. O trema. Nós tínhamos de usar o trema sempre que nós tivéssemos essa sequência aqui, ó. G, E, G, I, Q, E, Q, I, desde que o U fosse pronunciado e fosse, olha só, átono. Então, havia essa regra. Portanto, antigamente nós colocávamos o trema em tranquilo. Por quê? Porque o U pronunciado e depois vem o I. Né, tranquilo. Colocávamos o trema em aguentar, colocávamos o trema em sagui, colocávamos o trema em 50. Tudo isso aqui nós colocávamos o trema. Não existe mais o trema. O trema desapareceu da língua portuguesa. Nós só poderíamos usar o trema se a palavra for estrangeira. Só poderíamos usar o trema se a palavra for estrangeira. Então, não temos mais o trema e a justificativa foi que qualquer falante de língua portuguesa pronuncia corretamente sagui, ninguém fala sagui, que qualquer um fala aguentar e ninguém fala aguentar, e qualquer um fala tranquilo, ninguém fala tranquilo, que eu já duvido, que eu já escutei, tá? Então, tá aí, pessoal, o trema não existe mais. Só há o trema se a palavra for estrangeira. De novo, só poderei colocar o trema se a palavra for estrangeira. Caso contrário, eu não coloco mais o trema. Muito bem. E a última observação aqui, existiam certos verbos que eles tinham uma pronúncia fixa. Embora tivessem uma pronúncia fixa, nós muitas vezes errávamos no dia a dia. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar, os exemplos estão aí no material de vocês, só vou colocar alguns verbos aqui, tá? Aguar, por exemplo, enxaguar, ou ainda apaziguar, alguns exemplos. Então, antigamente, só se aceitava eu enxago, ou eu ago, ou eu apaziguo. Olha, era enxago, mas apaziguo. Liberaram tudo. Então agora vocês têm dupla pronúncia aqui. Dupla pronúncia.
tá? Então, por exemplo, pode ser eu enxaguo, a sílaba tônica é no U, sem acento. Eu enxaguo, ou pode ser eu enxago. Só que no momento em que eu coloco a sílaba tônica aqui, enxago, vira uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Ou uma paroxítona aparente, daí recebe o acento. Então, pode ser enxaguo, sem acento, ou enxaguo, com acento. Então, também pode ser, por exemplo, eu apaziguo ou apazigo. Tá aqui. Então, agora liberaram a pronúncia destes verbos aqui, certo? Os verbos que vocês têm aí. Então, apaziguo, sílaba tônica, só deixa eu marcar aqui que é bem no U. Apaziguo, apazigo. Então, tá liberado, pessoal, tá liberado. Porque era difícil. Então, que eu enxague ou enxague. Que eu apazigue ou apazigue. Hoje, liberaram a pronúncia. Muito bem. Então, por aqui, nós finalizamos a parte de acentuação gráfica na língua portuguesa para a Fundação Getúlio Vargas. Até a próxima aula.